Boa tarde, meus amigos, meus irmãos, boa tarde. Mais uma postagem referente à nova ordem de Jesus, explanação da nova ordem de Jesus. A nova ordem de Jesus é composta de 7 livros. Dentre esses 7 livros, tem 4 direcionados à transição planetária. E desses 4 direcionados à transição planetária, tem esse chamado Vida Nova. É a composição de 51 mensagens de Espírito de Luz que atenderam ao convite do nosso Senhor Jesus Cristo para mandarem uma mensagem para nós aqui da Terra. Os Espíritos são conhecidos, todo mundo conhece os Espíritos. Tem Maria, Paulo de Tarso, como sempre, né? Tem, por exemplo, Júlio Verne, Joaquim Nabuco, Teresa d'Ávila, e o Victor Hugo, etc., Lavoisier, que é importante, São Francisco Xavier e muitos. Dentre esses, tem o chamado Babaji, que é a última mensagem do livro, é Babaji. Ninguém viu falar em Babaji, a não ser os hinduístas. Se eu falar em Babaji, mas não assim, nós que somos kardecistas, não conhecemos Babaji. Então eu vou falar sobre Babaji. Babaji, a mensagem dele é o número 51 desse livro, Vida Nova. Então, ele é hindu, é difícil, vai ser difícil, a não ser que vocês conheçam já, quem pratica o yoga, quem fala em hinduísmo, conhece perfeitamente, mas a maioria não. Então, eu vou ler, porque não vou ler tudo, vou ler só os 3, porque eu vou mais falar, mas para a parte mais difícil, eu vou ler e mostrar que o que eu vou explanar sai dele, não sai de mim, sai dele, ele que diz, não sou eu. Então é o seguinte, começa assim. O nome desse capítulo é Realização Divina. Diz assim: atendendo de todo o coração ao chamado de meu mestre amado, nosso Senhor Jesus, afasta-me por instante do meu posto multissecular, na montanha do Himalaia. Posto multissecular, meus irmãos, na montanha do Himalaia, para ligar também o meu nome terreno, que é Babaji, e o meu espírito de leal servidor do Senhor a esta obra mediúnica, que tanto bem e tanta luz irá derramar pelo mundo inteiro. Você vê que ele explicou ali que ele quis fazer parte da nova ordem de Jesus, desse livro, quis. Disse que me afasto por uns instantes do meu posto de serviço multissecular. Irmãos, esse personagem vive há séculos em corpo, na montanha sagrada do Himalaia. Para nós é muito difícil, mas é porque eu me afasto multissecular para vir até aqui e disse bem, porque em verdade acabo de traçar um diagonal entre a velha Índia, é onde ele mora, na montanha, né? E o Brasil, país destinado pelas forças superiores a servir de farol aos povos de outros continentes. Aí ele fala. Confesso que vivendo há muitos séculos, naquele meu ponto situado em alguma parte da montanha sagrada, no Himalaia, ainda não havia tido ensejo de conhecer de perto este grande país tão próximo ao Polo Sul, porque vivo no extremo Oriente. Aí ele fala, mas não vou dizer. Aqui outro trechinho que eu vou falar depois, mas aqui é importante e é difícil de explicar isso. Na minha permanência no corpo por todo este tempo, séculos e séculos, o que ele disse. Em vez de ir-me embora do plano físico como todos os demais espíritos,
que por aqui passaram, quer dizer, desencarnar. Como vós, existe para isso uma razão muito forte que eu tentarei explicar em palavras. Porque ele não morre, porque ele não desencarna. Ele vai explicar isso. O meu e o Espírito do Senhor Jesus, de tão identificados como há milênios se encontram, já se constitui uma força espiritual, os dois, uma força espiritual, como se fôssemos uma só entidade. E que homem importante, esse Babaji, viu? Fornecendo então no meu pobre organismo físico, uma das numerosas grutas ou covas existentes na montanha sagrada do Himalaia, eu desempenho uma importante função auxiliar do governo do nosso Senhor Jesus, recebendo das regiões. Agora, o que ele faz é isso, meu irmão. Ele recebe das regiões superiores do espaço cósmico todas as vibrações dirigidas a este plano físico e em seguida distribuindo-as aos respectivos destinos. Você vê como ele é realmente, trabalha com Jesus. Aí ele fala, mas o seguinte: no meio das rochas e clareiras em que permaneço, eu posso entender-me com quantas entidades se encontram em contato convosco. Conosco, quer dizer, ele diz assim, se encontram, eu posso entender-me com quantas entidades, letra maiúscula, entidade, se encontram em contato convosco, nós, na qualidade de vossos guias e protetores. Direi ainda que, recebendo e distribuindo por toda a terra as bênçãos provenientes do espaço cósmico, eu sou também incumbido de captar no ambiente terreno e enviar a esse destino todas as vibrações emitidas nesse ambiente. Então o trabalho dele já explicou como é. Ele capta as vibrações do cosmos para nós da Terra e ele transmite aos devidos lugares que eles foram destinados, né? Aí fala um bocado assim, esta é uma vontade e determinação. Agora é importantíssimo, viu? Me escutem bem. Está na vontade e determinação do Espírito, letra maiúscula, conservar esse veículo físico, pelo tempo que desejar. E, portanto, tanto mais tempo, veja agora, o conservará, quanto mais benéfica para a coletividade possa resultar a sua permanência na carne. Quer dizer, se a minha permanência na carne, se está produzindo benefícios para a coletividade, eu me preservo. Eu vivo mais, porque eu estou trabalhando para a coletividade, em nome de Jesus, né? E quando, aí mais importante, e quando essa permanência se afirmar por uma vontade resoluta de servir as forças superiores, junto à coletividade, ao meio ambiente, né? Um interessante fenômeno, então, se verifica, um desses fenômenos. É o caso dele. É o caso dele. O espírito deixará de utilizar-se dos elementos nutritivos provenientes do solo terreno para manter e alimentar seu veículo físico apenas das emanações oriundas dos planos superiores do universo, viu? Deixamos de nos alimentar com o produto da terra e vamos nos alimentar com emanações oriundas dos planos superiores do universo. Outro trechinho também que eu achei muito importante. Se isto vos parecer empresa difícil nesta latitude da Terra, aqui do lado de cada terra, quer dizer, tem o Oceano Atlântico, do lado de cada terra, nós, Brasil e América do Sul e do Norte, né? Se isso vos parecer empresa difícil nesta latitude da Terra, onde a alimentação carnívora, o álcool e o fumo
ainda impedem a espiritualização das almas encarnadas, eu posso assegurar-vos que no país em que vivo, naquela bela e sábia e misteriosa Índia, tal empresa já se tornou realidade. Tal fato já se tornou realidade. Pessoas se nutrindo com elementos do cosmos, da atmosfera e não do Sol. Aí, no seguinte aqui para terminar. Já falei, um número incontável de espíritos que se tornaram grandes luminares do espaço cósmico foram os oriundos desse tipo de alimentação que ele falou anteriormente. Viu? Para terminar, ele fala muito aqui, agora para terminar assim. Despedindo-me de vós neste ponto, prometo atender prontamente a quantos desejarem ver-me ou falar-me, bastando para isso, pensarem fortemente, sinceramente, no nome de Babaji. Babaji. Vocês viram? É o único ser que nós temos conhecimento que vive há séculos em carne e osso, pelo que ele falou, não se alimenta com esses alimentos que nós nos alimentamos, produtos da terra, e carne e álcool, principalmente, que é o que nos faz mais fumo, bebidas e drogas, essas coisas. Então, ele, que eu conheci, é o único elemento, é a única pessoa que ele conta que ele quer fazer parte. Interessante isso, eu gostei muito. Ele quer fazer, ele deu essa mensagem, a número 51, porque ele quer fazer parte dessa organização que é uma luminária, é uma luz para aqueles que leem a nova ordem de Jesus. Entendeu? Então, eu achei esse Babaji que eu não conhecia, já li umas 2 vezes esse livro, mas como é difícil e é o último, a gente não dá atenção. Agora eu estou dando atenção, agora eu estudei mesmo. Achei fantástico. Então é o seguinte, a montanha sagrada é um local no Himalaia, que existe, ninguém sabe onde é, nós não sabemos onde é, onde fica esse lugar, mas é um lugar, como eu falo, covas e grutas, né? Está lá séculos. Babaji preserva a forma física, estou fazendo um resumo, a forma física há séculos. Ele explica que o que acontece com ele e com todos os profetas que atingem o nível dele, que está além da compreensão humana. Esse fenômeno de viver séculos em corpo físico, que é uma coisa absurda para a gente, ela fica além da compreensão humana. Então, vou falar sobre ele. Ele é uma pessoa, esse Babaji, humilde. Humilde quer dizer, ele trabalhava com humildade. Não é que ele fosse humilde, ele trabalhava com humildade na Índia. E ele ajudava os profetas, porque na Índia tem 3.500 templos lá. 3.500 templos budistas na Índia. Então, ele ajuda os profetas. Teve um profeta que se sobressaiu, que inclusive deu uma mensagem também, que eu achei muito bom, porque eu percebi que eles estão querendo mostrar a nós aqui que eles querem fazer parte do cristianismo. Entendeu? Achei muito louvável a atitude dele nos transmitir esse desejo dele. Ele quer introduzir isso no cristianismo. Eu achei muito legal e estou muito feliz por isso. Então, ele disse que ajuda os profetas que tem muito lá. E o mais que se destacou, que inclusive agora deu uma mensagem aqui muito importante, chama-se Lahiri Mahasaya. Não falar com ele que é muito complicado, né? Agora, o Babaji, que é o que eu estou falando, ele é cognominado lá na Índia o grande avatar. O grande avatar é Babaji. Então, o que é avatar? Aí eu escrevi o que é avatar porque eu quero dizer o que está escrito. Avatar
é uma manifestação corporal de um ser imortal. Vou repetir. Uma manifestação corporal de um ser imortal. Mais adiante eu encontrei também dizendo que é uma metamorfose, mas o que se ajusta mais ali é realmente a metamorfose, mas é uma manifestação corporal de um ser imortal, quer dizer, Avatar. Bem, o Avatar é isso, né? Ele é o grande Avatar de lá, quer dizer, o principal de todos os profetas, ele é o maior. Ele comunica-se com Jesus sempre, sempre. Comunica-se com Jesus em espírito e Babaji em corpo físico como o nosso. Fantástico, não é isso? Eles, para que eles se reúnem? Sempre para planejarem a maneira de nós salvarmos os nossos espíritos nessa transição planetária. Salvar os nossos espíritos na transição planetária, porque salvar o corpo é uma coisa que aconteceu, muitas coisas ou não aconteceram, mas salvar o espírito é definitivo, é uma coisa, não digo definitivo, porque sempre tem uma chance, futuramente, mas nessa transição planetária está havendo muito sequestro de almas, de espíritos, muitos sequestros de espíritos, entendeu? De pessoas que não têm assim, aquela ligação constante com o mundo superior, que emite aquela luz que o mundo superior percebe, entendeu? Muitos são sequestrados, vão para ambientes umbrais. É horrível isso. Então, eles se organizam e chegam às conclusões para a salvação espiritual nossa, do nosso físico, nosso corpo e espírito. É o espírito nessa transição planetária. Porque vai passar, tem muito, como existe um limite para que esses obsessores atinjam a nós humanos, fazendo mal, trazendo para um umbral, existe limite. Eles estão lutando de qualquer maneira. Isso eu sabia há muito tempo. Para quê? Para que nós sejamos descaminhados para um lugar onde eles querem levar. Isso é a salvação espiritual. Eles planejam isso. Planejaram, porque isso que eu estou dizendo, meus irmãos, é de 1966. Não é de agora. Mas agora piorou ainda. Mas esse livro foi feito em 1966, quando essas mensagens foram todas reunidas e formou-se esse livro, Vida Nova. Então, o problema que eles conversam, Jesus e Babaji, é sobre como as nações devem agir, era naquele momento, em 1966, como as nações deveriam, os dirigentes, eles intuem os dirigentes das nações para evitarem a guerra, confronto bélico, só faz ferir o próximo, morrer, é uma destruição, é um suicídio. Contra o racismo é uma marca preta, uma marca ruim na raça humana. Nós não temos que ter racismo. Por que racismo? Porque a cor é diferente, os traços são diferentes, mas não é um ser humano, foi criado por Deus. Por que racismo? Religiões também, esse confronto das religiões, inclusive tinha confronto mesmo num país da Europa, não sei se foi Finlândia, eu acho. Confronto bélico por causa de religião. E já houve muitos no passado, confrontos bélicos por causa de religião. E outros males provenientes da matéria, que são o egoísmo, como se diz, roubar o próximo, vantagem, não ter caridade com o próximo, não considerar o irmão, etc, etc. Males da matéria. Então, essa conversa que tem Jesus em espírito com Babaji em corpo físico é sobre essas decisões grandes, porque Jesus é o governador da terra. Entendeu? Então, feito isso,
falado, isso em 1966, que eu estou falando. Agora, na explanação daqui, no final vem a biografia. A biografia de Babaji é muito falha, porque eles dizem que não sabem onde ele nasceu, a família dele, não sabe. Aqui está dizendo, né, nesse texto aqui. Só que é a biografia, é muito difícil. Eu li, mas é muito difícil mesmo, eu deixei. Então, como era Babaji, aqui diz, na biografia, ele falava um idioma chamado Hindi. É o idioma falado nas classes altas do Paquistão, que o Paquistão é o vizinho do lado direito, eu sou a Índia, do lado direito, Paquistão, eles falavam esse idioma, Hindi. Babaji falava Hindi. Em cima, aqui era o Nepal, a Cordilheira do Himalaia, aqui, e Nepal, e depois aqui China, sei não. De qualquer maneira é isso. Ele falava Hindi, que é uma língua do Paquistão, da classe alta do Paquistão. Agora, tem um problema. Ele falava todas as línguas. Não tinha turistas, nem missionários, nem profetas que falassem qualquer língua, que ele não igualmente falasse tão bem quanto o outro. Então, ele falava línguas. Apesar de que ele tinha séculos residindo ali, vivendo naquelas grutas da Cordilheira do Himalaia, no Monte Sagrado, ele continuava jovem. O livro diz, jovem, entendeu? Jovem, aparentando, jovem mesmo, 25, 30 anos. Jovem ele aparentava. Ele tem, que ele existe, não sei se existe, vamos saber. Ele tem a pele clara, tem o corpo formoso, é alto, o corpo formoso, tem os olhos escuros, cabelos longos, da cor do cobre. Só diz isso. Tudo bem. Aí eu terminei de ler aqui a biografia. Aí, se agora ele está vivo, será que ele está vivo agora? Terminou o livro, Vida Nova, né? Será que Babaji está vivo? Aí fui na internet. Profeta Babaji. Aí apareceu um monte de coisa sobre o Babaji. Agora, recente. Inclusive, fotografia dele. Ele realmente, cabelos longos, lisos, para baixo assim, né? Sentado com um hindu. Ali, o indiano, quem nasce na Índia é indiano. Mas o hindu que pratica o hinduísmo. Eu esqueço. Ele troca essa palavra. Ele era hindu, entendeu? Praticava essa filosofia indiana, mas chamava ele praticava a filosofia indiana, mas ele era profeta. Tinha mais perfeição na filosofia indiana. Entendeu? Indiano. Pronto. Então, ele tinha 25 anos, aparentemente. Então, essas informações que eu captei na internet me deixam fotógrafo. Sim, nesse local onde a filosofia indiana, hindu, a outra palavra não me chega. Aquela filosofia é mais forte, é bem forte, numa cidade chamada Benares, fica ao norte da Índia, norte um pouco para o oeste. É uma região onde tem o rio Ganges. Aí apareceu, eu vi na internet, vocês podem fazer isso. Vocês colocam Babaji, pronto, aí aparece tudo sobre ele. Aí esse rio Ganges, vem gente do mundo inteiro se batizar lá, fazer cremação lá perto do rio Ganges. Lá usa-se muita cremação. Então aparece tudo sobre, aparece a rua de lá, cheia de gente, vaca pelo meio da rua. É um pessoal muito voltado para a espiritualidade. Não são gente como a gente voltada para os bens terrenos. Não, para a espiritualidade. Essa cidade chamada Benares, é uma cidade que foi iniciada
há 3.000 anos antes de Cristo. Quer dizer, ela é a cidade mais velha do mundo. Tem 5.000 mais ou menos. Ela tem 3.500 templos budistas. 3.500. Então, é um local cheio de turistas. Benares. Chamado também de Veranese. E tem outro nomezinho também, até me esqueci o nome do outro. O nome do outro pode ser Benares. Não sei qual é o nome. Está aqui. Veranese e outro que eu não sei o nome, me esqueci agora. O nome que não tem nada a ver com nem com outro. Mas é a mesma cidade. A atual, se tiver um mapa, pode o mapa mais antigo tem Benares, mas não deve Veranese, é a mesma coisa. Então é o centro, é o místico do planeta, lá. Dessa filosofia budista, né? Agora, nessa vamos chamar religião, desses princípios filosóficos do budismo, tem 3 deuses. Acho que eu anotei porque isso eu vi lá na internet, né? Tem o Brahma, que substitui o nosso Deus, o Criador. O Criador é o Criador, não importa o nome dele, é o Criador, é um só, e ele chama de Brahma. Nós chamamos de Deus, né? Tem também o Vishnu, que é o preservador. É o que preserva, não explicou o que era, eu também não me aprofundei. E tem o Shiva, que é o destruidor. O destruidor. Então, próxima. Mera coincidência, só sei sobre. Tem aqui muita coisa, mas é muito difícil. Fica muito longo, já está na hora de quase terminar. Mas a mensagem anterior, a de Babaji, aqui, a Babaji, terminou. A outra, a anterior, que eu não vou, é de Lahiri Mahasaya, que foi o profeta mais proeminente de Babaji. Então, eu estou muito contente, sinceramente, estou muito contente por saber, sabia, mas não prestei atenção, que Babaji se interessa em fazer parte tanto da nova ordem de Jesus quanto do cristianismo, que é a mesma coisa. Entendeu? Para mim foi uma surpresa. E ele conta no livro, a intenção dele era estar presente na divulgação, sim, no livro da nova ordem de Jesus. Ele conta aqui nesse negócio, que ele quer constar. Isso é muito lindo. Eu fiquei realmente surpresa quando li isso. Eu prestei atenção, a minha mãe não presta atenção, mas para mim foi fantástico. Eu sabia que Babaji, que é um ser que se comunica com Jesus Cristo constantemente, ele quer, em 66, 1900 e quanto? Em 1900, está aqui escrito no livro, 1966. Naquele momento, ele declarou que queria constar. Para mim isso valeu a pena tudo. Eu sabia que Babaji, que é um grande, é o avatar, grande avatar, saber que ele faz questão de fazer parte da nova ordem de Jesus. Isso foi. A minha mensagem ficou coroada por esta frase. E de hoje por diante, eu vou me conectar com Babaji em preces. Quando faço uma prece, eu falo. Não fico, além da prece, eu falo. Falo com a entidade que eu estou me dirigindo. Porque eu sei que ela escuta, eu sei que ela sabe. Se eu fizer uma prece para Maria agora, eu sei que ela está captando minhas emanações. E eu falo com ela. Entendeu? E eu vou fazer isso com o Babaji, porque ele é uma pessoa muito importante. E o desejo que ele convive com Jesus, para mim, valeu, viu? Então, meus irmãos, é só isso. Apesar de que foi muito difícil, por isso que eu passei quase uma semana, mais ainda, porque é difícil, hein? Forças querendo me parar, mas eu não paro. Querendo, não faça postagem, mas eu faço postagem.
Peço ajuda aos espíritos, particularmente o Dr. Osés, que é o mentor do grupo, meu grupo. Eu tenho um grupo aqui em Goiânia, da Nova Ordem de Jesus. Eu peço a ele, Dr. Osés, me ajude, tá bom? É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, que tenham paz em casa, preservem-se, para que não possam sofrer em consequência dessa pandemia. Mantenham-se em casa, se puderem. Então é isso, meus irmãos. Que Jesus Cristo ilumine os seus dias, os seus caminhos, seu, da família, dos amigos, dos parentes distantes. Fiquem com Deus. É o meu desejo. Assim seja.